Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Araxá Talks. Hoje recebendo aí um grande convidado, né? Que tá com um livro bacana aí pra gente. Ele que é filho do Zé Bilico e também da Maria Lúcia. Um prazerão receber aqui o professor José Oscar. Professor, seja muito bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho aí de um livro chamado Histórias de um Pescador, que está sendo lançado essa semana no Fleirachá. E aqui tem muita história bacana, né, professor? Bom, primeiramente, obrigado, Diogo, né? E como você falou, é um livro aí que tem muitas histórias e histórias muito assim bacanas, né? Que retrata aí a vivência nossa da nossa turma de pescaria. Então bacana. Vale a pena a leitura. Bacana. E antes da gente seguir um pouquinho, você que está curtindo aí a gente aí ver um pouquinho das histórias de pescador e não é de pescador hoje. Curta a gente aí no Instagram, curta a gente aí nas páginas no YouTube, siga-nos para você poder acompanhar e ver todas as entrevistas na íntegra e também nos cortes do Instagram. Bom, professor, conta um pouquinho, como é que veio essa história? Eu vou fazer um livro, né? Como é que veio transformar as ideias num livro? Bom, primeiramente assim, pescaria é um lazer que me acompanha aí desde... Esse ofício já existe há quantos anos? Há muitos anos. Eu nasci fui criado em fazenda, né? Então minha origem é rural. Então sempre a gente tinha assim como diversão, uma das lazer que a gente tinha era a pescaria, né? E eu desde muito pequeno, muito novo, meu pai me levava para pescar e eu fui pegando um gosto ali, e aquilo me acompanhou e me acompanha até hoje, né? Uma das formas de lazer da minha vida. E eu até retrato aqui no livro como tudo começou, né? Que é o meu primeiro relato que eu coloquei. Então, quando eu me mudei para Araxá, mesmo morando aqui em Araxá, né? Para estudar, nós tínhamos a nossa turminha de pescaria aqui, morava ali na Vila Santa Casa. A gente, às vezes, final de semana, a gente pegava as bicicletas e saía para pescar aqui na Redondeza. Ou final de semana eu ia para a fazenda lá, passar o final de semana lá com meus pais. E a gente estava sempre pescando nas férias e tudo mais. E vizinho nosso ali na Vila Santa Casa, tinha um senhor, o senhor Zé Severo, isso lá nos anos 80, e que fazia aquela pescaria raiz. O que é a pescaria raiz? Ela é totalmente diferente do que é feita as pescarias hoje, né? Naquela época não existia estrutura nenhuma, né? Não existia estrutura de barco-hotel, de pousada. Então os pescadores daquela época eles levavam tudo, né? Enchia caminhões de mercadoria e mantimentos. Fusca ia na frente porque não atolava. Isso, levava tudo, né? E ele chegava lá e eles, no local lá da pescaria, eles tinham que preparar tudo, né? Montar acampamento, tudo mais. Então essa é uma verdadeira pescaria raiz. Então a gente ficava... ele tinha uma turma que sempre saía para pescar. E aqui no Rio Urucuia. E a gente ficava acompanhando os preparativos lá, né? E eles ficavam lá dois, 3 dias antes, preparando, carregando caminhões. E a gente ficava olhando lá e eu, como sempre gostei de pescaria, eu ficava admirando, né? E é uma vontade de ir também, mas não tinha como, não tinha né? como, né, cara? E de lá para cá, em 2000... essa ideia de ter uma turma de pescaria, de fundar uma turma, isso veio me acompanhando. E quando chegou em 2007, eu estava trabalhando, recebi um e-mail divulgando uma pousada lá no Xingu. E eu olhei aqui aquela postagem, né, e fotos e tudo mais, e eu falei, gente, eu acho que está aí a oportunidade de convidar uns amigos, a gente montar uma turma de pescaria e ir. Então, assim nós fizemos. Em 2007, nós fundamos a nossa turma de pescaria, né? Na época, nós colocamos o nome de Praquecel. E então, nós iniciamos aí, eu fiz um convite para 4 amigos, e esses 4 amigos, rapidamente aí, chegou a 10 no total. Então nós organizamos a pescaria no Rio Xingu.
né, lá no Parque Xingu, e assim nós fomos, no Rio Culuene. Então, e de lá para cá, todo ano a turma foi crescendo, né? E de lá para cá... Essa turma começou com quantas pessoas? Nós começamos com 10 pescadores. Hoje nós temos mais de 40 pescadores, Caramba. Mas nunca que pesca todos. Vira uma associação. Hoje, por exemplo, a gente tem ano que a gente vai em 18, 20. Para você ter uma ideia, esse ano nós somos em 10 pescadores, a gente já foi até em 26 pescadores, mas o máximo é 26 que nós vamos. Então depende muito. Para o ano que vem nós estamos indo em 22 pescadores, então a gente sempre procura locais diferentes, mas é um dos locais mais que nós frequentamos é o Pantanal, tanto o Pantanal Sul quanto o Pantanal Norte, mas a gente pesca mais no Pantanal Norte que... O que é a diferença, para quem está ouvindo, é o Sul e o Norte? O Pantanal Norte... Um está no Mato Grosso Sul, outro está no Mato Grosso normal. Isso, é isso mesmo. Do Sul nem do Norte, é normal. O do Pantanal no Sul, o ponto de partida é na cidade de Corumbá. Corumbá. Fica no Mato Grosso do Sul. E para quem vai pescar no Pantanal Norte, o ponto de partida está na cidade de Cáceres, né? Então, de lá para cá, nós visitamos vários locais, além do Pantanal, nós pescamos no Rio Miranda, fomos lá no Rio Araguaia, no Rio Culuene, pescamos no São Benedito, lá no Pará, no Amazonas, que foi o local mais distante que nós fomos. Caramba. Então, vocês vão de ônibus? Não, nós fomos de avião. De avião. Aí lá chega e já está tudo organizado. Isso, nós fomos de avião nessa Mas as traias, como é que faz? A gente leva, assim, bem reduzida, né? Porque tem um peso que você pode levar a limite. Então, nós fomos lá. Nessa pescaria, nós fomos em 2 só da nossa turma. E o restante foi com um primo meu, com mais uns convidados dele, né? Nós saímos de Goiânia para lá no Rio São Benedito. Então, enfim, nós pescamos assim diferentes locais. E de lá para cá nós fomos acumulando assim muitas histórias, muitos locais bonitos que nós fomos visitar. E um dia eu conversando lá em casa, em roda de amigos, a gente sempre conversa, nas reuniões da pescaria. E eu falei, gente, por que não registrar todas essas passagens que nós vivenciamos no decorrer de todos esses anos da nossa turma. Nossa turma hoje tem 17 anos, né? Então, eu falei assim, isso dá um livro. E é interessante a gente registrar, porque é uma forma de mostrar para alguém, para os nossos filhos, amigos. E a partir do momento que você pensa nisso, quanto tempo até sair o livro? Aí eu comecei há um ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio atrás, eu comecei a pensar, falei, vamos registrar isso aqui num livro. E conversei com a turma da pescaria e acho que vale a pena, assim. E eu vim assim, falei assim, eu vou registrar e tudo mais. Então deu certo, né? Há 1 ano atrás eu comecei a escrever o livro, comecei a escrever esse relato. Um detalhe importante é que quando eu falo escrever, minha forma de escrever, ela talvez difere um pouco de outros, né? Escritores, de outras pessoas que registram momentos. Primeiro eu escrevo tudo na cabeça, né? Eu vou escrevendo aos poucos na cabeça e depois daquele relato pronto, também não é assim, eu vou sentar no computador e vou fazer. Não, tem que ter aquele momento de inspiração. Então eu vim, né, registrando essas histórias, né, de pescador. E veio um processo, foi mais ou menos aí durante 1 ano, 8 meses para concluir o livro. Aí foi encaminhado para a editora. Primeiro eu mandei o material para a editora, foi feita uma análise, falou assim, não, bacana, né? Vamos transformar num livro, sim. Então foi isso. E está culminando agora no Flea Araxá o lançamento desse livro. Que bacana, professor. O lançamento vai ser que dia no Flea? O lançamento vai ser na sexta-feira, uma roda de conversa. Dia 3? Dia 3, sexta-feira, 1h da tarde.
E logo após uma sessão de autógrafo, e no sábado, às 19 horas, uma sessão de autógrafo. Então amanhã vai estar lançando esse livro aqui para a gente poder prestigiar o professor Zé Oscar lá no lançamento dessa roda de conversa. Né? Isso, nós vamos estar lançando aí na sexta-feira, né? Esse livro. Um detalhe importante, Diogo, que é bom a gente relatar, a vida ela prega algumas peças nas pessoas. E na minha não foi diferente. Então, para você ter uma ideia, em 2007, quando nós fundamos a nossa turma, em 2008 nós fomos pescar lá na região do Parque do Xingu, em específico no Rio Culuene. Nós saímos daqui de Araxá, depois de 18 horas de viagem nós chegamos na cidade de Canarana, chegamos lá à noite, né, dormimos dentro do próprio ônibus lá, encostado num posto. De manhã nós acordamos, fomos tomar café. E nós fomos até uma loja de pesca lá, onde o proprietário que havia alugado para nós a pousada. Quando nós chegamos nessa pousada, lá nessa casa de pesca, nós deparamos com uma notícia de uma onça que tinha atacado um pescador no Pantanal, né, norte, e esse pescador veio a falecer com o ataque da onça. Então nós vimos as fotos na internet daquela época e tal, e falei assim, nós nunca vamos pescar num lugar desse e tal. Isso em 2008. Em 2009, nós organizamos a nossa pescaria. Eis que em 2009, nós estávamos pescando justamente na região onde onde o pescador foi atacado e morto. Então, Caramba. assim, sem mais, assim, a gente, como que fala, prever. Então, é uma das coincidências. E também, quando teve aquela queda daquele avião da TAM, que veio colidir com o Legacy, um avião Legacy, da Gol. Da Gol. Lá foi no Pará, na Serra do Cachimbo, lá no Pará? No Pará. Vi aquilo, quando foi em 2022, com a saída nossa no Pará, nós fomos justamente pescar naquela região onde o avião caiu. Onde havia acontecido. Caramba, então, são coincidências que acontecem na vida da gente e acabou se transformando numa história que foi registrada aqui no livro também. E qual que é a primeira história que vem, assim, professor, que você fala assim, essa é a primeira história que vai dar um livro? Olha, teve isso? Teve. Inclusive está aqui nesse livro aqui uma história que foi muito emocionante. Uma pescaria que nós fizemos, um momento que nós vivemos. Eu até coloquei aqui com o título uma aventura no poço Passe do Cervo. Né? É um lugar ermo no Pantanal. Nós estávamos um dia... nós havíamos chegado um dia da pescaria, estávamos descansando lá na Chalana, já à noite. E eu converso com o nosso piloteiro, o piloteiro falou assim, o que é o nosso guia de pesca, falou assim, amanhã eu vou levar vocês para pescar na região num local muito bonito aqui do Pantanal, que chama o Passo do Cervo, né? O Poço do Cervo. E nós conversamos, vamos sim, aí convidamos um amigo nosso também para ir, e assim o convite foi. Conclusão, no dia nós fomos em 3 canoas, né? Ou seja, 6 pescadores, porque a gente pesca de dupla, mais o piloteiro. Nós levantamos bem cedinho, né? E navegamos no Pantanal ali, o Rio Paraguai, mais ou menos uns 60 minutos ou mais. A extensão dele é gigante. Para chegar nesse local. Quando nós chegamos, e rio abaixo, né? Então foi bem demorado para a gente chegar. Tanto é que na metade do caminho nós tivemos que pegar combustível extra para chegar no local. Quando nós chegamos, assim, a gente deparou com um local que, olha, é muito bonito, e foi uma região assim que ficou muito registrada, né? Não só na minha memória, mas eu sei que dos que estavam ali também.
Então nós vivemos ali um momento muito ímpar, né? Tanto em quantidade de peixe quanto em local ali de confraternização. Então na volta nós saímos de lá mais ou menos, era umas 2 horas da tarde ou um pouco antes. Não, isso foi um pouco antes, creio que mais ou menos foi antes. E subindo o rio, de volta, o combustível das nossas embarcações acabaram, né, em pleno Pantanal, um lugar ermo, né? E nós viemos, assim, acabou justamente num local que, debaixo de um engazeiro, né, de uma árvore imponente, muito bonita, ela estava florida e nós... para esperar o socorro, né? Porque geralmente assim, quando sai, é avisado, deixa avisado onde a gente vai. Se demorou, já combina o local, o horário de saída e o horário da volta. Se demorar, eles mandam já automaticamente, já sai alguém para ver o que aconteceu e prestar o socorro. Então nós paramos debaixo desse angazeiro. E assim as canoas foram ancoradas, né? Ancoramos a canoa, uma sombra muito bonita debaixo de um angazeiro majestoso, né? E atrás de nós, assim, descendo um riachozinho caindo dentro do rio, formando assim uma pequena cachoeira. Mas é um lugar muito bonito. Aí você vê a fauna, a flora. Então, assim, um momento que para muitos seria desespero, para nós foi algo que ficou marcado na nossa vida. Ficou gravado. Ficou gravado e ia para a vida, né, professor? E buscou... Quando foi ali para as 3 horas da tarde, chegou o socorro e assim, nós fomos seguindo. Então, foi assim, um momento muito bacana. Também tive momentos assim de apreensão, né? Que hoje a gente... refletindo assim momentos que hoje poderia ter sido terminado até em tragédia, né? Mas enfim, são muitos, né? São muitos que deixam marca. Até eu coloquei aqui também que eu encerrei o livro aqui com uma pescaria em família, né? E também são momentos que marca, que deixa. Mesmo? Aqui foi aqui no meu rancho, né? Então, enfim. Eu falo assim, sabe, nós temos que procurar, de tudo que nós vivenciamos, todos os momentos que a gente vivencia na nossa vida, por mais que às vezes pode parecer um momento assim difícil, mas ele tem algo de bom para oferecer. Então, eu sou assim, pode às vezes estar caindo o universo, mas eu procuro me apegar o que eu posso, daquilo que está acontecendo, o que eu posso tirar de lição de boa ali, de coisa positiva ali. Então eu me apego naquilo ali. Que bacana. Então, assim, tem muita coisa assim que realmente vale a leitura do livro. Existe uma história que fala que é muito pior um dia de pescaria que um bom dia de trabalho, né? Sim, isso aí tem entre nós, assim, essa entre os pescadores, né? Para você ter uma ideia, eu vou citar um exemplo para você. Nem sempre a melhor pescaria é aquela que você pega muito peixe. Não, porque pescaria, ela é um contexto, o ato de você pescar, ele tem um contexto muito maior do que você pegar a sua tralha e chegar no rio, jogar lá a sua isca e fisgar o peixe, pegar o peixe, guardar e vir embora. Não. Para você ter uma ideia, a nossa turma, a nossa pescaria, ela começa 1 ano atrás. Porque por exemplo, quando nós voltamos agora em julho do Araguaia, que nós tivemos no Araguaia, já organizamos, já com a pescaria de 2026, que vai acontecer em maio, já está organizada, já foi organizada. Tem alguém que é o cabeça para fazer isso? Sou eu. Eu faço toda essa organização. Tá certo. Então, nós já organizamos assim já a pescaria do próximo ano. E uma vez por mês, geralmente a última sexta-feira de cada mês, a turma reúne para decidir, para discutir
detalhes da pescaria de 2026. Então, a nossa pescaria, na realidade, ela começa já na primeira reunião, já nos preparativos. É onde a turma tem, tem ali o momento de conhecer. Às vezes entrou alguém novo na turma, você já começa a conhecer, a pessoa já vai conversando, desenvolvendo afinidade. Então isso é muito importante. Quando você chega no dia de você embarcar no ônibus, já é todo mundo conhecido, todo mundo amigo. Então, por isso esse realmente é o segredo da nossa turma. Eugênio ainda frequenta? O Eugênio está lá firme, né? Então, enfim, um grande companheiro. Eugênio, um cara um abraço para o demais. Eugênio, um abraço para todos que fazem Toda parte da nossa turma, né? Então, enfim, a pescaria, ela começa antes. Então, eu vou contar para você aqui uma passagem daquilo que você me perguntou, que eu falei que a pescaria nem sempre ela é aquela pescaria que mais pega peixe. Não, é o contexto envolvido. Para você ter uma ideia, nós saímos daqui, fomos eu e mais o Marcelo brasileiro e o Jacinto, que também faz parte da nossa turma. Nós saímos daqui para fazer uma pescaria lá no Rio Escuro, em Paracatu, né, a 50 quilômetros de Paracatu. Eu creio que daqui lá dá uns 300 quilômetros, um pouco a mais. Né, nós saímos daqui numa sexta-feira de madrugada, né, passamos em Patos de Minas. Lá foi mais 3 amigos nossos de Patos, né? E fomos para uma fazenda que era... Pega 0,50 ali, vai, né? Isso, que o dono dessa fazenda era irmão de um desses amigos nossos de Patos. Então nós chegamos lá na fazenda dele, era mais ou menos umas 8h30 da manhã. E chegamos lá, né? Fizemos os preparativos lá para ir pescar. E chegamos na casa lá que nós íamos ficar. A casa, ela é uma casa como se fosse uma tapera. É uma casa fechada, realmente fechada. Em um dos quartos lá tinha mais ou menos, a parede tinha mais ou menos um palmo de uma fresta na parede. A casa realmente era uma casa assim bem... não era nada animadora para se ficar. E era o local que nós iríamos dormir. Então nós preparamos, arrumamos mais ou menos as coisas lá na casa lá e fomos pescar. E esse rio, por que ele chama o Rio Escuro? Porque é um rio em que ele fica bem, as margens do rio ficam bem abaixo do barranco do rio. Tem local que dá de 3 a 4 metros de altura. Então o rio fica bem baixo assim, né? E é cercado pela mata ciliar. Então, quando você entra no rio lá, é como se fosse... É um local como se fosse... estivesse escurecendo, né? Por isso que chama o Rio Escuro. Então, nós ficamos ali 3 dias pescando. Na realidade, pescamos sexta e sábado. E pescamos 3, 4 peixes no máximo, né? E quando nós chegamos, na sexta-feira nós chegamos, começamos a pescar. Mais ou menos 1h da tarde nós voltamos para almoçar. Quando nós chegamos lá no local, o caseiro que morava numa casa separada foi fazer uma limpeza lá da casa, assim, mais ou menos, e falou: vem cá para vocês ver o negócio. Aí ele tinha achado lá dentro da casa 2 cobras, que eram um jaracuçu e uma jararaca, que são cobras extremamente agressivas e também venenosas, né? Ele falou: estava dentro da casa, mas eu já matei, está aqui. Então que nós ficamos assim, apreensivos. Vou dormir, né? Ali. Nós não vamos dormir aqui não, né? Já ficamos bem apreensivos. Almoçamos, aí voltamos para pescar, mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde nós voltamos e como não, falou: já não vai dormir dentro dessa casa não. Nós vamos dormir na caminhonete, na carroceria, faz uma barraca lá de fora, mas não vamos dormir. E começamos... combinamos, deixamos mais ou menos combinado, assamos, aí fomos fazer assar uma carne, jogar truco, tomar cerveja. Conclusão, esquecemos, já na hora de dormir esquecemos de cobra, esquecemos da casa, dormimos lá dentro da casa, eu tive um sonho assim, um sono muito, muito gostoso. Então, enfim, foi uma pescaria boa, que não teve peixe. Para você ter uma ideia, pescamos lá 2 dias direto. Se pescamos 3 peixes foi o máximo. Mas quando você começa a ver o contexto do que envolvido,
foi uma pescaria fantástica, porque o convívio que você teve ali com os amigos, a confraternização, aqueles momentos de lazer, o fato de você estar ali naquele, conhecendo um local totalmente diferente. Então isso é uma pescaria que não teve peixe, mas ela foi muito, muito boa, foi excelente. E já tivemos um momento de pescaria que nós chegamos e teve uma quantidade, uma infinidade muito grande de peixe, mas não foi uma pescaria boa. Eu já, quando eu era adolescente, eu já fui pescar muito com meu tio, né? Então é aquela coisa assim, fica esperando o momento de chamar. Ele chamava, eu pesquei ali uns 5, 6 anos direto com ele. E meu tio é daquele cara assim que, se tivesse peixe pra ele, era chato. Ele gosta da aventura do peixe. Sim. Né? E tem umas histórias engraçadas, assim. Você falando de cobra, uma vez eles tinham um rancho, eles tinham uma turma e tinha um rancho aqui no Quebranzol. E aqui pro lado da Estrada de Patos. E aí, cara, já chegaram assim, numa sexta-feira à tarde, os caras já veio bebendo até chegar lá, e ali não era asfaltado, então você imagina até chegar lá o quanto tempo que a gente levava. Sim. Cara, foi pro banheiro, tomou banho e tal, saiu e falou, tem uma cascavel enrolada lá dentro do banho. O cara tomou banho com a cascavel lá, e assim... Mas pescaria tem muito disso. Tem, o cara foi lá e foi avisar, então, e tava... Sim, teve uma pescaria uma vez que, essa tava o meu pai, o meu avô, pai dele, né? E um amigo deles. E eu devia ter aqui uns 12 anos na época. E nós fomos pescar numa fazenda aqui na região. E numa lagoa lá. Aí nós pescamos bastante traíra, barga. E chegou a hora de dormir. Chegamos lá na fazenda, e era a casa antiga também, tipo como se fosse uma tapera. Ela era forrada por esteira feita de bambu, né? Então, luz de lamparina, não tinha luz elétrica. Então nós preparamos lá, eu não, né? Que meu avô e meu pai preparou lá uma comida para nós jantamos. E quando a gente foi dormir, que apagou as lamparinas, a gente começou a escutar aqueles barulhos assim, né? Barulho voando. Aí meu pai falou, tem alguma coisa errada. Aí acendeu a lamparina, mas tava assim, cheio de morcego voando dentro da casa, os morcegos voando. E a gente não sabia se era o morcego hematófago ou o morcego que é o herbívoro, né? Que alimenta aí de inseto, de frutas. Então meu pai falou, aqui não vai dar pra gente dormir aqui não. Aqui realmente não vai dar para dormir. E, conclusão, eu com 12 anos, eu estava no Fusca do meu pai, eu fui dormir no banco de trás do Fusca, meu pai e o meu avô no banco da frente. Imagina você passar a noite dentro do Fusca. E o amigo deles... Já passei, eu sei como é. E o amigo deles, que é o seu João Pedreiro, improvisou uma barraca do lado de fora e lá nós passamos a noite. Então, enfim, também foi um momento assim de apreensão, mas foi uma pescaria fantástica. Hoje eu lembro assim com muita alegria. Já fomos pescar em local também, em que também com questão de morcego, nós tivemos que sair pregando fita crepe nos buracos do forro, para o morcego não descer. Então, enfim, já tem vários momentos. Tem um relato aqui que é o Olhar 43 de uma sucuri. Então, um amigo, assim, eu vou resumir, não vou contar todo, senão eu vou ficar dando spoiler assim, do livro. Mas um amigo nosso, ele foi o segundo ano que ele foi pescar conosco, depois não voltou mais desse acontecido. Eles chegaram num local lá para pescar, quando estava lá pescando, né, naquele silêncio, segundo ele, eu escutei um farfalhar atrás de mim. Aí ele olhou para trás, tinha uma sucuri, mais ou menos uns 6 metros, uma sucuri grande mesmo. Ela saiu debaixo do aguapé, assim, próximo ao barco, subiu, e quando ele olhou, a sucuri estava assim, a pouco, uns 50 centímetros. Subiu isso, tipo... Ela subiu beirando o barco e ficou assim, uns 50 centímetros atrás dele. Barco de pesca normal, aqueles menores? Não, barco, canoa. Canoa mesmo? Canoa. Caramba, cara. E a sucuri subiu assim, e ele olhou a sucuri olhando para dar o bote.
Aí ele pulou para frente, o piloteiro com a remo, com E ela já remos estava prontinha para dar o bote. para dar o bote. Aí o piloteiro com o remo conseguiu afastar a sucuri e dali saiu. Então eles saíram dali daquele e foram para Chalana, que é o barco hotel que a gente estava. Chegaram lá, tanto é que não voltou mais na pescaria. Mas enfim, também está aqui. Aí o Olhar 43. Tem umas histórias engraçadas, talvez nesse mesmo rancho o pessoal tinha mania, o truque começava, tipo, depois da janta, umas 8 da noite já tá todo mundo já tinha jantado, e aí você sabe que vai, não tem hora para acabar. E um cara lá, ele tinha o hábito de pegar uma farinha, pôr a farinha de mandioca do lado e com pinga. E aquilo ali vai... Teve hora que engasgou com a farinha. A farinha virou uma bucha. Uma bucha, engasgou, parou na garganta dele ali, cara, e o cara caiu pra trás sem ar. Sorte que tinha um médico na turma e falou assim, você ficou doido? Você tá... Não, mas isso acontece muito, para você ter uma ideia, na nossa turma também já teve momentos assim hilários, né, que depois a gente passou a ser momentos de riso, né, e teve momentos que foi momentos assim complicados. Para você ter uma ideia, teve um amigo nosso que ele chegou na Chalana com um anzol, né? O anzol tinha passado aqui nas costas dele e não saía. Aí o anzol entrou praticamente nessa parte aqui das costas dele, assim, o anzol entrou que fisgou mesmo. Nossa Senhora. Então, o que a gente sempre leva? Anestesia, né? Então, anestesia o local. Então, você não tem como tirar o anzol. Você tem que acabar na realidade, não é só... Tem que toda uma técnica para ir tirando ele então, ali. Enfim, ali é um momento assim de apreensão, mas que hoje a gente, nas reuniões que a gente encontra, são momentos que a gente hoje dá risada, né? Da cara, do momento que ele fez ali, a forma como ele chegou. Então, são casos assim, que são causos, né, que acontecem muito na pescaria. Geralmente é o peixe aquele peixe que escapa é o maior peixe, né? Então, enfim, é muito engraçado. No livro aí tem alguma história assim que você quase não colocou porque achou que ninguém ia acreditar? Tipo... Não, assim, até que não, viu, Diogo? Mas tem essa até... Falando nisso, eu estou escrevendo já o volume 2. Eu estou trabalhando no volume 2. Também 17 anos tem história demais. Esse volume 1 eu procurei relatar somente quase que aqueles momentos, na sua totalidade, aqueles momentos da nossa turma de pescaria. Mas no volume 2 eu estou fazendo de uma forma geral. Começando desde lá da minha época de criança, adolescência, então estou registrando nesse segundo livro. Nunca mais esquece, né? Não, teve um dia no Pantanal que nós chegamos num alagado. O que é o alagado? Você sai do rio e entra nas lagoas, né, que são formadas, aqueles alagados são formados pelo Pantanal. E nós entramos num alagado desse, para entrar mais ou menos assim uns 10, 20, de 10 a 15 metros mais ou menos, estava totalmente tomado por aguapé. Então, para você transpor aquele local, você tem que recolher o motor, tem que ir no remo, limpando os aguapés, né, para chegar no local que a gente poderia conseguir pescar. E nós chegamos já mais ou menos nesse local, já eram umas 4 horas da tarde, né? Então nós começamos no local que nós chegamos para começar a pescar e ficamos ali pegando peixe e tudo. Quando foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, que estava já caindo a noite, já estava escurecendo, que era um momento que a gente já deveria ter voltado para Chalana, mas em função ali da quantidade de peixe que nós estávamos pescando, resolvemos ficar um pouquinho até mais tarde. E eu fisguei um peixe, né, segundo o piloteiro, relatou que era uma arraia muito grande. E eu fisguei essa arraia, nós não conseguimos tirar, ela começou a arrastar o barco, né, conosco, e foi entrando mais para dentro dos aguapés, né, numa região assim que ficaria mais difícil da gente voltar, em função, porque já estava ficando escuro.
né? Então o piloto falou assim, não pode cortar a linha. Aí o momento ali nós tivemos que realmente cortar a linha para voltar, para sair, para voltar para Chalana. Então, enfim, se a gente contar isso, às vezes eu conto, a pessoa, você está mentindo, mas... Mas é verdade. Mas isso é mais um caos de pescador, mas é verdade. Qual que é o maior peixe que já pescou? O maior peixe que eu pesquei foi um jaú. Ele, mais ou menos, aí uns 32 quilos. Caramba, né? Esse jaú eu deixei registrado aqui. Nós chegamos num local lá no Pantanal. Quantos metros? O jaú é assim, um peixe, ele não cresce muito, mas ele é um peixe parrudão, assim. Muito forte, muito parrudo. Há mais de 1 metro, né? Com certeza dá mais de 1 metro, 1,30 m, mais ou menos por aí. Ou mais, né? E nós chegamos nesse local lá, um rio, o rio ele chega num local que ele faz uma curva, e nessa curva forma um poço muito grande, com muita pedra no fundo. E é um poço, além de ser grande, um poço, ele é fundo, é um poço profundo. Então é o habitat ideal do jaú, né? Então lá nós também está aqui registrado no livro. Foi nesse local que eu peguei esse peixe, né? Então, depois de muita briga, né, nós conseguimos trazer o peixe. Então foi muito bacana. Eu não vou contar muito não, porque está no livro. Está no livro. Você já foram pescar em alto mar, cara? Não, já tive convite para pescar em alto mar, fazer uma pescaria de marlin, né, aqui na região de Vitória, mas não fluiu, não quis animar, não. Eu não quis ir, não. Porque eu tenho assim, eu tenho um pouco eu vou te falar, vertigem ou questão de enjoo. Então no mar é algo muito complicado, né? Então eu não quis ainda, não. Mas quem sabe uma hora. Quem sabe uma hora. Hora rola. Hora rola, né? Na Argentina vocês já foram? Nós já fomos pescar no Paraguai, fomos pescar na Argentina. No La Plata ali, ou não é no La Plata? Nós fomos na região de... mais ou menos nessa região. Porque nós fomos até Aiolas, né? Em Aiolas nós pegamos um barco hotel e fomos navegando até chegar num local em que você pesca de um lado, no meio, na metade do rio você está no Paraguai e na metade do outro lado você está pescando na Argentina. Foi naquela região. E nós rodamos 2.600 quilômetros para chegar no local. Então foi assim também uma pescaria bem emocionante. É um local que nós passamos muito frio. Imagina. Nós fomos pescar na região no mês de agosto. Teve dia lá que a temperatura baixou, chegou a marcar no termômetro 2 graus negativo. Mas foi o momento da pescaria que foi pego o maior peixe da nossa turma, que deu 1,45 m. Quem pescou foi o Léo e o João Paulo, né, que fisgaram um pintado. Deu 1,45 m. Então foi o maior, 1,45 m. foi o maior peixe pego na nossa turma. E apesar de muito frio, que nós passamos, tinha dia que nós saímos para pescar enrolado em cobertor, para você ter uma ideia. O que é melhor, pescar no frio ou no quente, com um peixe? Olha, depende da espécie, né? Não tem, depende. Por exemplo, uma região fria, quando está fria, é muito bom pegar peixe de couro, que é o pintado, jaú, mas também no Pantanal, região, na época quente, você pega eles também, né? Mas enfim, eu particularmente prefiro pescar na época de calor. Não gosto muito de pescar no frio, não. Conta aqui, professor. Na hora que você fazer esses relatos, né, alguns são mais longos, outros mais técnicos, outros mais cheios de detalhe, enfim. O que o leitor pode esperar na hora dele ler o livro, né? Sim. O que ele vai encontrar no livro? Sim. Diogo, eu inspirei muito para registrar essas histórias de pescador, foi no senhor, se eu não me engano, o senhor Maurício Rosa, né, que ele tinha uma coluna no jornal Interação do Mauricinho, onde ele registrava ali também histórias que vivenciado por ele de pescarias. Então ele fazia numa linguagem assim muito em que você, ao ler,
aquela história, você, mesmo como leitor, você ia imaginando aquele local onde ele estava. Então, o que eu procurei fazer num livro, quando eu fui registrar? Eu procurei assumir a pessoa do leitor, registrar de uma forma que quem está lendo ele vai envolver relato, na pescaria ele ali, vai né? envolver naquele momento, ou seja, ele vai ser transportado para dentro da história, ele vai começar a imaginar. Então, muitas vezes a história de pescador, a pessoa fala, isso é mentira. Não, é um livro, assim, que eu falo, é um livro diferenciado, porque a pessoa que está lendo a história que eu deixei registrada, ele vai ter a oportunidade de vivenciar conosco ali dentro daquele momento. Então eu procurei relatar não só o momento ali da fisgada do peixe, mas também relatar todo o cenário envolvido ali, desde o canto de uma aranquã, o voo ali de um gavião, o bando de cardeais do Brasil, enfim, relatar ali o pulo de um peixe, um salto de um peixe na água. Então eu procurei registrar todos esses momentos no livro para procurar pegar o leitor e transportar ele para dentro da história. Lembrei. Eu estava tentando lembrar eu estou até buscando aqui um livro que acomete muito isso, que era um livro antigo da Ática que chamava A Ilha Perdida. Acho que foi um dos melhores livros que eu já li. Eu li esse livro, da série Vagalume. Isso, estou pensando no contexto daquele livro, porque ele te envolve, eu acho que essa é a ideia que você está querendo colocar. Isso, então quando eu procurei escrever esse livro, relatar essas histórias, eu procurei fazer de uma forma muito assim, registrando esses momentos da flora e a fauna envolvida ali, desde os sons, desde a noite, por exemplo, a noite aqui, tem alguns relatos aqui que eu registrei desde aí o brilho das estrelas, os vagalumes, que é os pirilampos ali, enfim, algo assim que eu procurei colocar muita emoção em cada história registrada. Tem alguma história que você acha que daria assim, um filme ou uma série? Olha, Diogo, se a gente fosse imaginar assim, pegar um rascunho da história, agora vamos envolver e criar um filme. Um filme de aventura, essa ida nossa lá no Rio São Benedito, no Pará. Então esse é um momento. Um relato, assim, uma pescaria em família também que daria assim um filme bacana. Enfim, momentos bacanas. Por exemplo, essa pescaria nossa lá que foi feita no São Benedito. Nós saímos aqui, eu e o Eugênio, nós fomos até Goiânia. Lá em Goiânia nós dormimos e começamos de sair cedo. Então, no outro dia cedo, nós embarcamos numa aeronave, essa aeronave é de um primo meu, né, um bimotor, para 6 pessoas, né, 6 lugares. Então, assim, nós embarcamos nesse avião com a traia de pesca e tudo. Onde você senta de frente, tem 2 poltronas aqui, você sente um de frente para os outros, e lá no cockpit do piloto, o piloto mais uma pessoa. Então nós somos em 4 aqui e 2. Então assim, você vai um pouco apertado. Né? Saímos de Goiânia às 7h30 da manhã e chegamos lá no local, era 12h30 da tarde. Então, para você ter uma ideia, que é um local que é longe. Então, no percurso, eu tive assim, um momento de emoção muito grande, né, que me levou lá na época dos anos 70, lá na época da novela Doritana, né, que era, inclusive eu registrei aqui, que era a história, tinha lá como atores principais a Bruna Lombardi e o Carlos Richelli, né? O marido dela, né? O marido dela. Alberto Richelli. Isso.
Então eles eram o protagonista ali da trama. E o Richelli fazia o papel de um índio, que era o Oritana. A Bruna Lombardi, ela, acho que se eu não me engano, ela era uma fotógrafa, enfim, ela foi fazer um documentário, ou tirar foto lá no Parque Xingu, ficou conhecendo o Oritana, se apaixonaram, né? Então, assim, nos anos 70 eu tinha o que lá? Na época da novela, se eu não me engano, foi 78 ou 79, essa novela foi filmada, né, e apresentada para o público. Eu tinha lá meus 12, 13 anos, então aquele era um momento de aventura para nós, né? Então a gente se reunia para assistir a novela, se eu não me engano ela foi passar, era a novela das 6, a novela das 18 horas. E aquelas filmagens aí feitas ali no Parque Xingu ficou muito gravada, né, na nossa imaginação. E no percurso, na ida, nós passamos sobrevoando o Parque do Xingu. Olha. E o piloto falou assim, olha, nós estamos nesse momento, né, olhem para vocês ver, nós estamos sobrevoando o Parque do Xingu, se vocês verem, está a aldeia principal ali. Então, quando eu olhei na janela que eu vi ali a aldeia principal, todas aquelas imagens da novela da Aritana veio na minha mente, né? Então, foi um momento de emoção muito grande. E eu registrei aqui. E na chegada, lá no local que o avião para aterrissar, me levou lá na época da Serra Pelada, em que os aviões lá, os garimpeiros, o avião vinha e ia aterrissar naquelas pistas de garimpo, aquele negócio, muitas vezes, né? aquela loucura, muitas vezes acidente. E nós chegamos assim na floresta amazônica, no meio da floresta amazônica, aí o piloto falou assim, olha, vocês lá na frente, vocês vão ver a Serra do Cachimbo, é onde aconteceu, nessa região que é onde aconteceu aquele acidente do avião da Gol com o Legacy, né? Então está aqui na nossa frente e daqui 5 minutos nós vamos chegar no local de pouso. E eu procurando, sobrevoando a selva amazônica, eu procurando onde que a gente ia aterrissar, onde a aeronave ia aterrissar. Quando eu olho assim, ele chegou para fazer o reconhecimento, uma pista, uma antiga pista de um garimpo, em que era uma clareira, era a conta do avião a aterrissar, e a pista não era plana, ela começava, tinha uma subida e uma descida do outro lado. Né? Então o piloto fez o taxiamento, o sobrevoo, né, para ver qual seria o melhor ângulo para aproximar, para aterrissar a aeronave. E aquilo ali foi um momento de apreensão, né, cara? Porque pensa, né? Como que ele iria? Como que vai descer agora? Só que o piloto nosso era um comandante, inclusive está aqui registrado, virou amigo nosso, Delfino. Ele além de ser assim, ele era ex-comandante da Varig, né? Então uma pessoa, um comandante de voos internacionais. Inclusive além de piloto, ele é amigo do meu primo, que faz parte da turma de pescaria dele. Então ele fez o reconhecimento da pista e achou o melhor momento para aterrissar o local. Ele não veio nessa parte que a pista fazia uma descida, ele veio onde a pista fazia uma inclinação, uma leve subida, e ele veio e aterrissou o avião. Mas é a conta do avião aterrissar naquela clareira, porque é dos lados da selva amazônica. Ele foi, a pista, ele aterrissou a aeronave, nessa inclinação ela passou e ela foi parar depois, já quase no final da pista. Para você ter uma ideia, que ela parou, que ele foi fazer o taxiamento, o avião simplesmente atolou na pista, que era areia. Ele atolou o avião lá, a aeronave ficou atolada. Então aí nós descemos e tal. Depois tivemos que trazer as pessoas lá que estavam lá na pousada, no dia que nós fomos embora para desatolar o avião. Uhum. Então foi um momento de aventura muito grande. Quando nós chegamos, aí tinha uma picape da pousada aguardando nós, aí a gente embarcou era DUSP, era uma picape. Colocamos as tralhas lá dentro, embarcamos, chegamos até a pousada, mais ou menos 1 quilômetro dentro da selva. Então quando nós chegamos nessa pousada, também outro momento assim que deixou nós assim,
foi uma coisa muito bonita, né? No meio da floresta, um local muito bonito, com muitos pássaros, araras, arara domesticada, tinha jacu, mutum, ali até um tatu manso estava ali no apareceu ali, falou, apareceu. Cheguei. Então, e logo 50 metros assim, à margem do rio São Benedito, que é um rio muito bonito, preservado, mas é o rio mais perigoso que eu já pesquei na minha vida, foi nesse local. Porque é um rio, além de ter muita pedra, é de muita corredeira. Tem muita corredeira, corredeira forte. E lá os piloteiros têm que ser local. Para você ter uma ideia, o piloteiro nosso era um índio que foi nascido e criado na região. Eu conheço o rio ali. Conhece o rio ali como a palma da mão dele. Nesse momento lá, nesse local de muita, ao mesmo tempo de apreensão, mas de coisa muito bonita que aconteceu, nós conhecemos um lugar que eu deixei registrado, uma lagoa, que eu vou te falar assim, algo muito bonito. Você é um braço do rio, você entra assim, chega num local dentro da mata amazônica, assim, mata fechada. De repente você está numa clareira, numa lagoa, que mais ou menos tem local que chega a ser 3 metros de profundidade, cheia de peixes ornamentais. Olha aí. E pode pescar ali? Não, lá não. Como se você estivesse flutuando. Como se chegasse o barco. Aí nós filmamos, tiramos foto, como se o barco estivesse flutuando, não existia água. Isso é um lugar muito bonito. Aí nós fomos nadar. Aí você está nadando, nós começamos a nadar ali no meio daquele cardume de peixe. Então, um local muito bonito e também, assim, que daria, assim, um bom roteiro de filme. Roteiro de filme. Fora os apertos que nós passamos para cá, para descer. Para fazer tudo, né? Para fazer todo esse percurso, para chegar no local, as corredeiras. A pesca, geralmente, ela é esportiva ou vocês também trazem peixe ou alguns devolvem? No início da nossa turma, a gente sempre trazia, né? Que era um costume. Mas hoje não. Hoje ela é totalmente esportiva. Pesca e solte. Entendi. Professor, a gente está chegando na reta final. Antes da gente finalizar, que eu sempre gosto de fazer um bate-papo rapidinho, um bate-bola. Para adquirir o livro, como é que faz? Ele é muito simples. Ele vai estar disponível, já está disponível aqui na livraria do Fli Araxá, né? Autores locais aqui, né? Tem lá a parte lá. Lá tem o QR Code e a chave do Pix. O valor, assim, um valor muito condiz aqui com a obra, né? Um valor bem acessível, R$ 49,90. A pessoa pode chegar e comprar direto na livraria ou direto comigo também, que eu tenho o livro. Pode ser adquirido comigo. Online ainda não está para venda online? Não, online ainda não, mas, por exemplo, esse livro aqui, eu já vendi para um amigo meu lá em Santarém, já foi 2 exemplares para lá, para São Paulo, também já foi alguns exemplares, para Belo Horizonte já tem encomenda, né, de pessoas, mas enfim, é muito fácil, muito tranquilo de adquirir. Um bate-bola rapidinho, um peixe que sempre dá trabalho. Um peixe que sempre dá trabalho, dourado e jaú, os dois peixes. Um lugar perfeito para pescar. Pantanal. A história do livro que você mais gosta? Olha, todas são muito emocionantes, mas tem uma aqui em específico, eu vou eleger 2, que é O Começo de Tudo e A Pescaria em Família. Uma história que você quase não contou? Uma história que eu quase não contei foi justamente essa que trouxe muita emoção, o Poço do Cervo. Pescaria, silêncio ou conversa? Assim, os pescadores antigos, eu tinha muito isso, silêncio. Não. O peixe não vai te ouvir, ele Não, mas tem peixe que sim. Tem momentos, tem peixes que você tem que ter silêncio, você não pode nem bater no barco, nada, não tem que ter silêncio, tem que ser silêncio. Mas depende muito do peixe, do momento que você está pescando ali. Qual foi a maior mentirinha de pescador? A maior mentira de pescador? Olha, mentiras, o pessoal sempre fala que acompanha o pescador, né? Porque sempre o peixe maior é aquele que é o que escapou. Então, enfim, faz parte. Um livro que te inspirou a escrever?
Um livro que me inspirou a escrever foi justamente a série Vagalume, que eu li lá na época da quinta série, no Polivalente. Eram os melhores livros, né? E aqui a professora de português, a professora Thelma, sempre passava para nós. Mas um livro que me marcou naquela época foi O Menino de Asas. Menino de Asas. E A Ilha Perdida. A Ilha Perdida é bom demais. Também foi outro livro. O outro que é A Borboleta Tíria, né? O Escaravelho. Escaravelho era bom também. Isca preferida, natural ou artificial? Eu prefiro pescar com isca natural. Pescar é mais sobre ter paciência ou sorte? As duas. As duas. Um sonho que você ainda quer realizar na pescaria ou na pesca? Um sonho que eu quero realizar na pescaria. Diogo, graças a Deus, eu já realizei muitos sonhos de pescaria, locais que eu gostaria de conhecer, eu já fui. Então, enfim, talvez uma pescaria de marlin no mar. É. Uma música que combina com pescaria. Sem dúvida, Lá vai uma chalana aí do Amir Sato e Renato Teixeira. E é uma palavra que define histórias de um pescador. Emoção. Isso aí, professor. Obrigado. Valeu agradeço. Demais. Ótimo. Obrigado aí pelo bate-papo. Pessoal, se você quiser adquirir o livro do professor Zé Oscar, você vai poder encontrar já no Fleirachá, porque já está aqui na livraria do FLI. Você também pode, dia 4, né, professor? Dia 3 e 4. Dia 3 e 4. Dia 3 tem a Roda de Conversa, logo depois tem a sessão de autógrafos. A 1h da tarde. Dia 4, que horário que é? Às 19 horas. Às 19 horas, mas você pode adquirir o livro, mais uma sessão de autógrafos, que eu acho que, assim, já deu uma folheada, você pode ter certeza, assim, que tem muita coisa bacana, muita coisa boa, tá? Bom, a gente encerra por aqui nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma história. Hoje foi muito bom. Foi muito prazeroso ouvir histórias, ouvir contos. É sempre prazeroso. Se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar mais umas 2 horas aqui contando, até mais. Ainda tem história aí para 2, 3, 4 livros ainda. Olha aí. Mas a gente deixa um abraço aqui. Inscreva-se aí nas redes sociais do Nerachá e no YouTube. Siga-nos para poder sempre receber em primeira mão o nosso podcast aí. Grande abraço. Fomos.